Seja bem-vindo à 179ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei ver este exercício que pede o seguinte, resolva a inequação. X ao quadrado menos 5 vezes x mais 6 vezes menos x ao quadrado mais 5 vezes x menos 4 maior que zero. Bom, antes de resolver esse exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando ao exercício aqui, primeiro passo para resolver essa inequação produto. Como é que eu sei que é uma inequação produto? Que eu tenho aqui a multiplicação de duas funções. Se eu tenho a multiplicação de duas funções dentro de uma inequação, eu tenho uma inequação produto. Agora, primeiro passo para resolver aqui, determinar o zero das funções. Eu vou chamar a minha primeira função aqui, de f de x, a minha segunda de g de x. Vou igualá-las a zero, destacar os valores dos coeficientes a, b e c, calcular o delta e depois Bhaskara. Para quê? Para achar as raízes e assim estudar os sinais. Então, começando aqui pela minha f de x, eu tenho x ao quadrado menos 5 vezes x mais 6 igual a zero. Destaque os coeficientes a, b e c. Qual é o coeficiente a? É o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Eu tenho aqui x ao quadrado positivo, quer dizer que está sendo multiplicado por 1. Coeficiente b, o valor que multiplica a variável x aqui, que não está elevado ao quadrado, portanto b vale menos 5. Coeficiente c é a constante, é o valor que não multiplica a variável nenhuma, é este número aqui, 6. Delta é o que? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, portanto eu vou ter o que? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes 6, que é o valor de c. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 6, menos 24. 25 menos 24, 1. Portanto, delta aqui vale 1. Agora aplica o Bhaskara. Bhaskara diz o quê? Que as raízes vai ser dada por esta fórmula aqui, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Portanto, eu vou ter menos o valor de b, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a. Este sinal negativo aqui da fórmula, ele representa que tem menos 1 multiplicando b. Portanto, é menos 1 multiplicando o valor de b. Menos 1 vezes menos 5, que é o valor de b, vai me dar o quê? 5 positivo. Portanto, vou ter 5 positivo mais ou menos 1, né? A raiz quadrada de 1 é o próprio 1, dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser isso aqui, 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Segunda raiz vai ser 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Essas são as duas raízes da minha f de x. Agora eu vou achar aqui as raízes da minha g de x. O processo é o mesmo. Destaca os valores dos coeficientes. O coeficiente A aqui, o valor que está multiplicando essa variável x. Tem esse sinal negativo na frente, quer dizer o quê? Que o A aqui vale menos 1. Se eu tenho esse sinal negativo na frente, quer dizer que x ao quadrado está sendo multiplicado por menos 1. Coeficiente B, o valor que multiplica essa variável x aqui, vale 5. Coeficiente C é o menos 4 aqui, constante. Tem os coeficientes, calculo o delta. Então, eu vou ter 5 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 4, dá o quê? 4 positivo vezes menos 4, menos 16. 25 menos 16, 9. Tem o valor de delta, aplico o Bhaskara. Vou ter então menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Esse negativo aqui, como eu disse antes, representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Então, menos 1 vezes 5 positivo dá menos 5. Raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, a primeira raiz vai ser menos 5 mais 3 dividido por menos 2. Menos 5 mais 3, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1 positivo. Menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2, 4 positivo. Então, essas aqui são as duas raízes da minha g de x. Tem as raízes. Próximo passo, estudar os sinais. A minha f de x possui um coeficiente a positivo. Então, sempre que o coeficiente a for um número positivo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver duas raízes diferentes com coeficiente a positivo, eu vou ter essa configuração de sinais aqui, que é o quê? Antes da minha primeira raiz correspondente em y positivo para qualquer valor de x, entre as minhas duas raízes correspondente em y negativo para qualquer valor de x,
E após a minha segunda raiz, correspondente y positivo para qualquer valor de x. Agora, a minha g de x, ela é o quê? Ela é uma função que possui o coeficiente a negativo. Aqui vale menos 1. Quando o coeficiente a é negativo, eu possuo uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Agora, sempre que o coeficiente A for negativo e meu delta for maior que zero, eu vou ter essa configuração aqui. Por quê? Porque quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes. E quando eu tenho a combinação de duas raízes diferentes com coeficiente A negativo, eu tenho esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x abaixo do valor da minha primeira raiz, correspondente y negativo. Para qualquer valor de x entre as minhas duas raízes, correspondente y positivo. Para qualquer valor de x após a minha segunda raiz, correspondente y positivo. Ah, como é que eu posso confirmar isso? Simples, substituindo aqui no x. Vou te dar um exemplo. Ó. Suponha que eu coloque 3 aqui no lugar do x. Então, vou ter 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 3. Só que tem o quê? Sinal negativo que representa o quê? Que tem menos 1 multiplicando aqui. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes menos 1, menos 9. 5 vezes 3, 15. Então, ó, menos 9 com menos 4 dá quanto? Dá menos 13. Menos 13 com 15 positivo dá o quê? 2 positivo. Então, quando x for igual a 3, y vai ser igual a 2. Qualquer valor que eu coloque esteja entre 1 e 4 vai me dar um y positivo. Se eu colocar o valor aqui ó, abaixo de 1, y negativo. Acima de 4, y negativo também. Agora, tem aqui os sinais. Vou fazer o quê? O produto entre eles. O primeiro passo para fazer o produto entre os sinais é pegar e traçar três linhas. Uma para minha f de x, uma para minha g de x e uma para minha f vezes a minha g de x. Vou traçar aqui ó, na linha da minha f de x, vou colocar as suas raízes e seus sinais. Antes da minha primeira raiz, correspondente y positivo, portanto, ó, sinais positivos. Entre as minhas duas raízes, correspondente y negativo. Após a minha segunda raiz, correspondente y positivo. Venho para a linha da minha g de x. Entre as minhas duas raízes, correspondente y positivo. Antes da minha primeira raiz, correspondente y negativo. Após a minha segunda raiz, correspondente y negativo. Bom, percebam que eu tenho aqui ó, círculos vazios em cima dos valores das raízes. O que isso representa? Que as raízes não fazem parte da solução. Porque a inequação me pede aqui ó, valores maiores do que zero. E toda função zero no x que seja correspondente ao valor da sua raiz. Portanto, a zero aqui não faz parte da solução. Então, as raízes não farão parte da solução. Mas os valores que estiverem abaixo ou acima podem fazer parte. Agora, para saber quais valores farão parte da solução, é muito simples. Ó. Vou fazer o produto entre os sinais. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Então, tem um produto que é o que? A multiplicação de sinais. Então, através dos produtos dos sinais, analisando aqui os valores tanto da minha g quanto da minha f de x, né, multiplicando aqui os sinais, eu possuo agora os intervalos onde eu vou ter o que? Os correspondentes em y positivos para qualquer valor de x que eu insira aqui ó, na minha equação. Ou seja, aqui ó, para qualquer valor de x menor que 2 e maior que 1, eu vou ter o que? Sinal positivo aqui, eu vou ter correspondente y maior que 0. Para qualquer valor de x também que esteja ó, entre abaixo de 4 e acima de 3. Assim sendo, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 1 e menor que 2 ou maior que 3 e menor que 4. Esta é a resposta final deste exercício. Bom, se você gostou, deixe aí o seu like. Se tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Se gostou do canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.